Graça e paz, um bom dia! Hoje nós continuamos nossos devocionais diários no Antigo Testamento. Se você está acompanhando a leitura, você vai ler Levítico dos capítulos 23 até o capítulo de número 25. E no Novo Testamento chegamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Que capítulo maravilhoso! O Evangelho vai chegar à Macedônia. Macedônia é como é conhecida a Europa, a sul da Europa. Macedônia é onde Paulo vai chegar para pregar o Evangelho. Mas para chegar até lá, o Espírito Santo foi fazendo esta obra. Mas antes disso, o versículo 1 nos mostra aqui o encontro de Paulo com o jovem Timóteo. Ele morava ali na região de Derbe e Listra e todos davam um bom testemunho deles. E aí Paulo o leva com ele em sua viagem. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem, ou seja, aquela carta que eles tinham trazido ali dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, e aquelas decisões que foram tomadas, e as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. O Evangelho está avançando, expandindo e seguindo adiante. Vemos que dos versículos 6 até o versículo de número 8, vemos a ação do Espírito Santo. Diz aqui que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado a Mísia, descer a Troade. Veja que o Espírito Santo está controlando a viagem, está direcionando ali o que aqueles irmãos, ou onde aqueles irmãos deveriam ir. Mas à noite o Espírito Santo tinha impedido de ir a esses lugares, e à noite ele vem para falar ali com Paulo. Diz que Paulo tem uma visão no versículo de número 9, e um varão macedônio que está em pé e dizendo: passa a Macedônia e nos ajudas. O versículo 10 diz para nós que imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então eles de Troade vão navegando ali pela Samotrácia e chegam até Filipos, uma cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade eles ficam algum dia. Veja que Lucas está usando ainda a primeira pessoa, permanecemos alguns dias, ou seja, chegou ali Timóteo, chegou Silas, Lucas e Paulo estão agora em Filipos. O Evangelho está chegando ali na região europeia. Vemos que a primeira convertida ali foi uma mulher. Eles foram até um lugar de oração junto ao rio, e ali eles falam a umas mulheres. Uma mulher, diz o versículo 14, chamada Lídia, estava ali, e olha que interessante, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Aqui mostra claramente que é o Senhor quem abre o nosso coração. Não somos nós que escolhemos o Senhor é que nos escolhe, e no momento que a palavra de Deus nos é pregada, é como se ativa alguma coisa dentro de nós, e nós ali nos voltamos para o Senhor. E ali na sua conversão, ela já quer que os irmãos fiquem na sua casa. Ela diz no versículo 15: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso, e ali eles ficaram. Paulo e Silas, logo depois disso, ali em Filipos, eles vão ser presos. Por quê? Porque eles libertaram uma jovem que era possessa do espírito adivinhador e dava muito lucro aos seus senhores. Paulo expulsa aquele demônio, porque ela estava vindo atrás deles, dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. E Paulo para e expulsa aquele demônio, e eles vão acusar eles agora de terem atacado os costumes romanos. Veja que agora a perseguição não é mais por parte dos judeus. Veja o versículo 21, propagando costumes. Eles estão propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Os judeus aqui não estão atacando, os próprios europeus agora ali, os gentios, estão reclamando porque eles perderam o seu dinheiro. Aquela jovem que era possessa é liberta, mas a alegria não reina naquele lugar. Muito pelo contrário, eles agora vão levar Paulo, vão prendê-los, vão açoitá-los, e depois de lhe darem muitos açoites, diz o versículo 23, os lançam no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Paulo e Silas, muito feridos, estão ali no cárcere interior, com seus pés presos ao tronco, estão amarrados, estão sofrendo. Mas o versículo 25 diz para nós que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Eu fico imaginando aqueles homens ali presos também, talvez em situações parecidas com a de Paulo, outros talvez piores, mas ali vem aqueles homens sangrando, machucados, amarrados, cantando louvores a Deus. Não tem testemunho maior
maior do que esse. Então, Deus, ele age naquele momento. Diz o versículo 26 que sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja que todos realmente estavam ali pasmos com o que estava acontecendo, eles estavam estarrecidos com aquilo, perplexos, porque ninguém fugiu naquele momento. As portas se abriram, eles queriam ir embora com certeza, mas ninguém foge. E ali o carcereiro acha que eles tinham fugido, tenta ali o próprio suicídio, porque sabia que se eles fugissem, ele seria morto de uma maneira muito trágica, mas naquele momento Paulo diz, não, faça isso, nós estamos todos aqui. E aquele homem agora, ele vai perguntar ali para Paulo, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Diz o versículo 30. No versículo 31, talvez um dos versículos mais conhecidos de Atos dos Apóstolos, seja citado aqui por Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ali eles pregam a palavra de Deus e a ele e a todos de sua casa, e ali todos são batizados logo depois daquilo. Aquela ação de Deus, veja o trabalhar de Deus para Deus chegar na vida desse carcereiro. Foi sim para isso que Deus enviou Paulo ali, a Macedônia, aquela ajuda, era para a libertação desse homem, até porque logo depois disso, Paulo, ele vai receber a notícia que é para eles saírem da prisão. Paulo, não vamos sair de qualquer maneira porque fomos açoitados sendo cidadãos romanos, mas logo depois eles são livres daquilo e eles seguem o seu caminho. Não era para Paulo estar ali realmente, mas vai ali porque Deus escolheu salvar aquele homem, Deus escolheu abrir o coração de Lídia para salvá-la, Deus escolheu libertar aquela mulher possessa, Deus age através da vida das pessoas para salvar outras, e Deus está te chamando para que você ouça a voz do Espírito, siga a direção do Espírito. É muito maravilhoso percebermos como o Espírito vai direcionando. Detalhe, nem sempre a direção do Espírito vai ser um caminho em que vai haver coisas só boas, maravilhas, vão ter problemas, dificuldades, açoites, prisões, vão ter muitas tribulações, mas o propósito de Deus final vai ser cumprido e a alegria vai reinar naquele lugar. Depois que eles saem do cárcere, eles voltam ali para a casa de Lídia, diz o último versículo nesse capítulo, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois eles partem, deixando aquela igreja montada ali, com pelo menos 2 famílias inteiras de membros, do carcereiro e de Lídia, e também aquela jovem que foi liberta ali da possessão demoníaca. Será que nós temos levado o evangelho adiante? Será que nós temos entendido a voz do Espírito Santo, a direção dele? Que assim seja, e nós possamos estar alertas ao que o Espírito está dizendo a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.